vamos para a palavra. Eu quero compartilhar com você uma palavra que eu julgo muito importante e poderosa, que pode mudar o curso da vida de alguém hoje. Pessoal do som, eu não sei se é o volume para eles que está muito alto e está voltando para mim, ou se o retorno tem alguma coisa. Se tiver alguma coisa no retorno, pode zerar. Então vamos lá, hoje eu quero compartilhar uma palavra, 3 revelações que valem lutar uma vida para receber. Diga comigo, 3 revelações que valem lutar uma vida para receber. São 3 tesouros que vale gastar uma vida para encontrar, porque uma vez que eles são encontrados, ele pode e vão mudar a sua vida por inteiro. Um desses tesouros aqui, eu compartilhei no meu discipulado com os meus líderes, com os ministros dessa casa, que eu acredito que, ainda que você gaste 60 anos da sua vida lutando para entender e entrar nessa revelação, vale a pena. Porque se você luta 60 anos, vamos pensar que é alguém que vai viver até os 70 só. Só porque Deus tem uma velhice deleitosa para você, em nome de Jesus, uma boa velhice até 120 anos, amém? Então, essa pessoa vai viver até, no meu exemplo aqui, até 70 anos. Mas até os 60, ela lutou para entender e entrar nesse lugar de revelação acerca de um desses tesouros. Se ela entrar com 60 anos, eu garanto para você que os últimos 10 anos da vida dela serão mais gloriosos, frutíferos e poderosos do que os últimos 60. Não que os últimos 60 não tenham valor e não tenham gerado fruto, mas nada se compara com o que essa pessoa vai frutificar a partir do dia que ela entrar no lugar de revelação acerca desses temas aqui. Provérbios 25, 2. Quem está lendo Provérbios aí, gente? Quem não está, está em desobediência, hein? O nosso desafio desse ano, gente. Não desiste não. É até o final do ano. Lê Provérbios todos os dias. Espero que até o final do ano você grave muitos textos de Provérbios. Tenha eles na ponta da língua. Provérbios 25, 2. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis, diga eu, é esquadrinhá-las, é persegui-las, é procurar. Existem algumas coisas da parte de Deus que só recebem acesso àqueles que de fato querem. Aqueles que de fato estão dispostos a caçar, a procurar incessantemente. Até porque se você não está disposto a procurar, ainda que o seu discurso seja que você quer, você está provando que de fato você não quer. E existem coisas que são para quem quer, para quem realmente deseja, porque se caem nas mãos das pessoas erradas, trazem estrago no reino de Deus e na vida das pessoas. Por isso Deus não é irresponsável de dar coisas poderosas como essas para aqueles que não querem de fato. Porque aqueles que querem, enquanto perseguem, são transformados para poder ter. Aleluia. Eu não vou conseguir falar isso de novo, nem que me pague. Mas eu espero que você tenha entendido. Porque nesse processo de busca, você vai sendo transformado, não só a respeito daquilo que você está buscando, mas outras coisas que são importantes para fundamentar e você viver isso que você está buscando de maneira saudável. Ok? Como, por exemplo, o primeiro que nós vamos discutir aqui, se alguém busca isso, sem outras 2 coisas que eu vou mencionar aqui, é um desastre, é perigoso. Como nós falamos, inclusive, no começo da leitura de Provérbios, que aqueles que desejam reinar sem entender que essa realeza passa pelo Rei Jesus, pelo padrão de realeza de Jesus, passa por um coração de servo, por mordomia, essa pessoa vai se tornar um problema. Não só para o reino, mas para todos ao seu redor. Uma pessoa egocêntrica, uma pessoa arrogante e uma pessoa cada vez mais distante de Deus, porque vai aprender princípios que funcionam por vezes sem Deus. Deu para entender? Que funcionam, princípios de Provérbios que funcionam por vezes sem Deus. E aí se alguém busca sem
no caminho e sendo forjado em outras coisas, alcança, na verdade, um lugar de distância de Deus. Ainda que esteja vivendo a realeza de Provérbios, mas sem a mordomia, sem o serviço, sem o coração quebrantado, sem o coração correto, sem a motivação correta. Mais um texto para nós lermos, Mateus capítulo 13, verso 44. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu novamente. Então, transbordando de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Quão grande é o tesouro, né? Que ele é capaz de vender tudo o que ele tem porque encontrou um tesouro precioso. Essa, de fato, é a palavra de Deus, são as revelações da palavra. Mateus 13, 45 agora, o próximo verso. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. O que eu estou querendo construir com vocês aqui? Que revelações da palavra de Deus, tesouros da palavra de Deus, pérolas, valem a pena perseguir. Ainda que você, no primeiro momento, receba só no nível da informação e aquilo ainda não traga transformação na sua vida, vale a pena você ficar lendo, relendo, buscando, até aquilo descer no seu coração. Até você de fato se apropriar. Porque uma vez que você faz isso, muda tudo. Então vale a pena ser um caçador das revelações da palavra. Vale a pena perseguir até encontrar. Porque quando encontra, muda tudo. O pagamento é com juros e correção monetária. Vale muito a pena. As verdades que eu vou trazer para você hoje aqui, o que eu vou ensinar, não é nada de novo. Eu já falei isso aqui algumas vezes para vocês. Mas é entendendo que enquanto você não encontrar, você precisa continuar procurando, e eu igualmente preciso continuar ensinando, porque sei que muda tudo, é que eu vou ensinar essas 3 verdades hoje, mas colocando ela nesse lugar, de você entender quão importante é você buscar essas 3 verdades. E você tem que entender que essas coisas você já ouviu, mas uma coisa é a informação, outra coisa é a revelação. Informação e revelação são coisas diferentes. A informação é o que você recebeu quando você ouviu. Revelação é o que mudou você. Ok? Informação é o que você ouviu quando preguei sobre essas coisas. Informação é o que você ouviu quando você leu um livro. Revelação é o que muda você. É aquilo que desce para o coração. Antes de entrarmos num lugar de convicção, de revelação, que consequentemente produz fé, por vezes nós passamos num assentimento mental. O que é assentimento mental? É concordância mental. Eu concordo que Jesus ressuscitou os mortos. Essa informação, ela é verdadeira para mim, eu concordo com ela, assentimento mental. Mas isso significa que você acredita que quando você orar pelo enfermo, pelo morto, ele vai ressuscitar? Nem sempre. Uma coisa é você concordar que aquilo aconteceu, que Jesus fez, outra coisa é aquela ser a sua verdade. Eu quero trazer uma definição que eu escrevi aqui sobre o que é uma revelação. Se você quiser anotar, você faz bem. O que é uma revelação? É uma verdade que saiu da mente e ganhou seu coração. É uma verdade que se tornou a sua verdade. Que sobre ela você constrói a sua vida e enxerga tudo a partir dela. Vamos lá de novo. O que é uma revelação? É uma verdade que saiu da sua mente e ganhou seu coração. É uma verdade que se tornou a sua verdade. Que sobre ela você constrói a sua vida e enxerga tudo a partir dela. Como eu sei que a maioria de vocês
ainda não entrou num lugar de revelação acerca desses temas, mas ainda estão no lugar da informação, porque esses temas no máximo impactam suas conversas, mas não mudam a vida de vocês. São temas que você já sabe conversar numa discussão teológica, são temas que estão nas frases que você posta no Instagram, mas ainda de fato não mudou a sua vida e a sua maneira de enxergar a sua vida espiritual. E tudo bem, eu não quero que você entre num lugar de crise com isso, porque até mesmo eu estou numa jornada, degrau a degrau, prosseguindo até lugares de revelação cada vez mais profundas acerca desses temas. É provável que alguns desses temas aqui eu desfrute de entendimento, de revelação e de resultado de frutos mais do que alguns de vocês. Mas isso não significa que eu esgotei, porque se eu tivesse esgotado, eu teria a vida que eu almejo e de homens de Deus que me inspiraram pelo resultado de avivalistas que foram. Então, eu estou ainda perseguindo, subindo a escada. Mas é importante você reconhecer, tem pessoas que têm sérios problemas com isso, dificuldade de reconhecer, eu ainda não tive revelação acerca disso, ou ainda minha revelação é imatura. Isso é ruim, porque se você não reconhece, você se satisfaz. Está tudo bem, eu tenho revelação. Mas se tem, por que você não tem os resultados? O erro está no poder da palavra ou na sua vida? Ou na sua compreensão? Então, eu particularmente adoto a prática de confessar que eu ainda preciso crescer nessas coisas, porque há poder nelas. O dia que eu crer com totalidade, o resultado virá, e o mesmo resultado que havia no ministério de Jesus e dos seus discípulos e de quem mais eu admiro. Ok? Então vale a pena perseguir. O primeiro tesouro é a justificação. Todo mundo aqui já ouviu? Todo mundo aqui já sentou talvez nas nossas aulas da Jesus School e já ouviu. Talvez você saiba até da aula, mas não quer dizer que isso esteja produzindo os resultados que deveria na sua vida e esteja norteando a sua vida espiritual, dando os acessos que você deveria ter na sua vida espiritual. O que é a justificação? É ter uma revelação que a justiça foi feita. Diga comigo. Ter uma revelação, um entendimento, uma certeza que a justiça foi feita. Havia um preço a ser pago, o salário do pecado é a morte. O pecado de Adão tinha que ser resolvido, o seu pecado tinha que ser resolvido, e a justiça foi saciada, não pelas suas obras, não pelas minhas, mas Cristo Jesus tomou o meu lugar e o seu lugar, morreu a nossa morte de pecado. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É tão poderoso a justificação que o resultado dela é você deveria viver uma vida de relacionamento com Deus, de frutificação, como se o pecado nunca tivesse existido. Você vive isso? Provavelmente a maioria de vocês não, ou talvez todos aqui não. Vocês vivem porções disso. Mas vocês ainda vivem sendo cercados e tragados pelas acusações do diabo, inclusive por pecados que vocês cometeram na época que nem crentes vocês eram. Cristãos que até hoje, eu vou te dar aqui sinais de que a sua mentalidade de justiça ainda não chegou. Que a sua revelação de justiça ainda não desceu para o seu coração. Um deles, quando você diante de circunstâncias ruins que você está passando na sua vida, você pensa assim. E esse não é um pensamento seu, isso é um pensamento do diabo. Porque a Bíblia diz que ele é o acusador dos irmãos. Você pensa assim, será que eu estou passando por isso por causa daquilo? E o aquilo é algo que você já até se arrependeu. É um pecado que você cometeu há 5 anos, ou que pode ter sido um mês atrás. Mas você teve arrependimento genuíno, você mudou a rota. Mas aquilo ainda te perturba. O diabo diz e você em alguma medida você devolve. Será?
Esse será, essa pequena dúvida, é um sinal de que você não está aperfeiçoado na justiça ainda. Quando você, mesmo depois de tantos anos de crente, algo acontece na sua vida, e aí você se lembra do seu avô que era promíscuo, e você diz, será que isso é por causa do meu avô? Será que é por causa daquilo que eu fiz no verão passado? O diabo sempre tem essa frase para você, eu sei o que você fez no verão passado. Se isso em algum nível é recebido como verdade, isso prova que a sua consciência de justiça, a sua revelação de justiça não está pronta ainda. E tudo bem, mas é um sinal que você deve continuar perseguindo, estudando acerca dessa verdade. Até que quando o diabo vier dizer a mentira, ela seja recebida 100% como mentira. Guarde o que eu vou te dizer, a voz do diabo, as palavras do diabo só tem poder se ela é recebida como verdade. Em algum nível, se a mentira do diabo é recebida 0,1% como verdade, ela vai ter algum poder. A mentira só tem poder se ela é recebida como verdade. Se você está blindado na convicção, é só mentira. O que foi dito não significa absolutamente nada. Não desestabiliza a sua vida, não mexe com a sua fé, é som de mosquito no ouvido, não faz sentido nenhum, não tem força, não tem verdade, não pode construir nada, não pode fazer mal algum. Então a justificação é, para mim, a verdade mais importante que um cristão precisa receber por revelação. Porque se assim não for, ele vai viver uma vida talvez de santidade, mas sem usufruir do resultado da vida do santo. Eu não estou falando aqui para a gente que vive iniquidade e precisa se arrepender. Porque o outro lado dessa moeda é, tendo experimentado a bondade de Deus, se arrependa, meu irmão. Um lado que poucos falam hoje, daqueles que pregam a graça de Deus. Isso é uma grande vergonha, um desserviço ao reino de Deus. Mas nós temos homens que têm vivido uma vida de retidão diante de Deus, não que acertam sempre, mas amam a palavra, amam responder a Deus, estão em constante arrependimento. Como diz João, se pecares, o sangue de Jesus é fiel e justo para te perdoar. Pessoas que quando pecam, vão aos pés do Senhor e dizem, Senhor, muda-me, transforma-me, eu quero a sua vontade. Pessoas que são retas e íntegras diante de Deus. E aí, não desfrutam do que deveriam, porque estão sempre sendo acusadas pelo diabo, porque ainda que estejam sendo perdoadas, porque o sangue de Jesus é fiel e justo para isso, elas não conseguem se sentir perdoadas, e por isso não prosperam, e pior, alguns que, além de não prosperarem, não viverem a vida que poderiam viver, caem na cilada de em algum momento se envergonhar e se esconder, que é tudo que o diabo quer. E na vergonha se escondem e perdem acesso àquele que de fato pode resolver o problema, que é Jesus e o seu sangue, que é a comunhão com Deus. Eu não estou falando aqui agora, como eu disse e repito, para aqueles que vivem uma vida de iniquidade. Na verdade, deixa eu te dizer uma coisa. Ir até a justificação, sem passar pelo caminho do arrependimento e a santificação, não levará você à justificação, levará você a um lugar perigoso, chamado cauterização. Uma mente cauterizada pelo pecado. Vou dizer de novo. Ir até a justificação, sem passar pelo arrependimento, pela santificação, sem desejar essas duas verdades poderosas, levará você a uma mente cauterizada, não uma mente justificada. Eu conheço pessoas que batem no peito e dizem, eu sou um homem sem culpa. Ou vivem, né? Vivem como um homem sem culpa, sem se preocupar, mas deveriam estar se preocupando, porque estão indo para o inferno. Porque vivem constantemente na prática do pecado. E alguns ousam chamar isso de teologia da justificação. É porque nós somos justificados, é porque é graça de Deus, é porque é a nova aliança. Que graça que é essa, que aliança que não muda você, irmão?
Eu creio veementemente, tanto que coloco aqui como uma das verdades mais importantes, a justificação, que é um presente da nova aliança. Mas é verdade também que entrar nesse lugar, ou dizer que está entrando sem arrependimento e uma vida de santidade, isso não é justificação. Paulo chama isso de outra coisa, mente cauterizada pelo pecado. Ou o que é uma mente cauterizada? Uma mente que ele os entregou às suas próprias paixões, continua pecando e não tem temor nenhum mais. Constrói até teologia. O que tem de pregador hoje que caiu na fé, e ao invés de se arrepender, construíram teologia para justificar a vida que tem, ao invés de arrependimento e santidade. Mas é bem verdade também que aqueles que vivem uma vida de devoção a Deus e não entendem justificação estão sendo roubados, porque poderiam viver uma vida gloriosa. Aleluia! Uma vida poderosa. Olha o que a Bíblia diz. Leia comigo aí. Existem vários textos, mas hoje a gente vai ler dois. Salmos 32, verso 1 e 2. Olha que declaração linda. Como é feliz aquele quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Olha isso aqui, irmão. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está falando aqui de um santo. Está falando de alguém que foi resgatado por Jesus. Como é feliz, e você tem sido assim, irmão. Se você não tem sido assim, você está sendo roubado. Aqui está dizendo que existe uma felicidade, uma exultação, uma alegria que flui de dentro daqueles que sabem que o Senhor não atribui culpa a eles. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus é por você, quem será contra você? Isso é Deus não atribuir culpa. Irmão, que coisa linda, um Deus santo, poderoso, olha para nós, em Jesus. Eu estou falando de gente que está em Jesus. Não fica aqui tentando arrumar base para ficar na sua iniquidade, que eu não estou pregando para você hoje não. Para você eu prego arrependimento. Ei, irmão, em Jesus, você está em Jesus, Deus não atribui culpa. Porque quando Deus olha para você, Ele vê Jesus primeiro. Ele vê o seu filho, ele vê a obra consumada de Jesus, ele vê dívida paga. Que coisa gloriosa, meu irmão. Aí você pode viver uma vida feliz. Agora o contrário disso aqui, é o que nós vemos hoje. Irmãos que vivem em constante dúvida se são amados e aceitos por Deus. Porque não leu a Bíblia o quanto que acha que deveria ler naquele dia. Porque não orou quanto deveria orar. Tudo isso é importante, irmão. O desejo de devolver essas coisas é fruto de alguém que está plantado em Jesus. Mas cuidado. Não construa sua vida espiritual em cima das suas obras. Suas obras para Deus são como trapo de imundícia, diz a palavra. Tudo isso é fruto de uma vida em Jesus. O que sustenta a árvore é a raiz é Cristo. A raiz é Jesus. É uma convicção de que eu estou plantado nele. Se você precisa de horas de oração para se sentir bem com Deus, eu tenho uma notícia para te dar. Se você está orando 1 hora, tem alguém que vai dizer para você que 1 hora não é o suficiente. Quando você orar 3, ele vai apresentar para você alguém que ora 8. Quando você orar 8, ele vai apresentar um avivalista que passava dias orando, trancado dentro do quarto, vai dizer: enquanto você não chegar nesse nível aqui, você não pode viver essa comunhão com Deus. O diabo não só apenas vai dizer para você o que você fez para te acusar. Ele vai dizer o que você não fez. Mas você não fez isso, ou não fez o suficiente. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Poxa, você nunca leu a Bíblia, cara. Agora você começou a ler a Bíblia, está lendo Provérbios, 3 capítulos por dia, passa uma semana depois, você começa a se sentir mal. Porque você não leu o 4. E mal aqui não é que vontade de ler mais, minha vida nunca espiritual, nunca vai fluir, porque agora eu ouvi o pregador falando que ele lê 10 capítulos por dia. O que constrói o seu acesso a Deus não é as suas obras. O que constrói o seu acesso a Deus, o que abriu um novo e vivo caminho, é o sangue de Jesus Cristo.
E aí você vai querer orar mais. Quanto mais você está com Jesus, mais você quer Ele, irmão. Esse é o caminho. Aleluia. Romanos 4, para você que pensa, não, isso aí é um texto lá da velha aliança. Romanos 4, 6, 8, Paulo ratifica aquilo que Salmos diz. Olha isso aqui, meu Deus. Assim também, Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus não leva em conta a justiça, independente de obras. Se Deus levasse em conta justiça através das suas obras, ninguém aqui passava, nenhum de nós. Como são felizes as pessoas que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são cancelados. Bem-aventurado é aquele que o Senhor jamais, diga comigo, jamais cobrará o preço do pecado. Meu Deus do céu! Aleluia! Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua. Era justo que estivéssemos ali, mas graças a Deus por Cristo Jesus, que cumpriu a justiça, cumprindo uma lei espiritual, chamada lei espiritual da substituição, tomou o nosso lugar, sofreu a nossa dor e pagou a dívida por inteira, para que você viva uma vida de acesso a Deus, de comunhão com Deus, para que você lê o livro de Provérbios, e toda vez que essa Bíblia fala do justo, você falar, sou eu. Toda vez que fala da vida do justo, você falar, é para mim. Provérbios vai dizer, o ímpio foge como se alguém estivesse o procurando. Quantos cristãos vivem uma vida com medo, sentindo que estão sendo perseguidos? Ou uma heresia gnóstica, de que se está bom vai piorar. Isso era o ensinamento dos gnósticos. O mal vai vir, sempre em alerta, não desfrutam, não vivem. O dia mal não chega? Às vezes chega. Mas vivê-lo antes é alguma vantagem? Na verdade, antes você deveria estar sendo recarregado, cheio de Deus, ao invés de viver preocupações que nada pode acrescentar para você. Quantos estão entendendo aqui? O ímpio vive como se alguém estivesse o perseguindo. Irmão, se você não entender que você pode ser amigo de Deus, você consequentemente, ou provavelmente, melhor dizendo, vai viver achando que em algum nível Deus é seu inimigo. Ora seu amigo, ora seu inimigo. Se está tudo bem, ele é seu amigo. Se não está, ele é seu inimigo. E olha, se o diabo é seu inimigo, você tem Deus. Se a circunstância é sua inimiga, você tem Deus. Agora, se Deus é o seu inimigo, você está lascado, irmão. Quem poderá te socorrer? Então você tem que entender o que Davi entendeu, irmão. Davi lá na velha aliança, por causa da circuncisão, que era ter uma aliança com Deus na carne. A aliança não era em Jesus, a aliança era em obras. A aliança era no 8º dia ser circuncidado. E depois disso, lutar por uma vida cumprindo a lei. Oferecer sacrifício de animais pelo seu pecado. E isso foi suficiente para Davi acreditar que ele era amigo de Deus. Como pode cordeiros, animais, serem mais poderosos do que o sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmão? É porque nos falta compreensão. A convicção que Davi teve. Um jovem franzino, pequeno, rejeitado, ao ponto de seus irmãos estar na batalha e ele ter que ficar lá cuidando das ovelhas, porque ele não tinha nem estrutura. Nem o profeta, que era o que tinha a maior visão naqueles dias, conseguiu ver alguma coisa. Precisou da intervenção de Deus para dizer, é esse cabrinho aí mesmo. É essa carcassinha aí mesmo que eu escolhi. Até o profeta que tinha visão precisou da ajuda de Deus para ver um rei ali. Aí esse cara chega no fronte, chega diante da batalha e tem um gigante de 3 metros de altura. Ele é menor do que os irmãos dele, irmão. Quanto mais comparado a Golias. E é o que foi proclamado aqui no começo da adoração. Ele olha para Golias e ele não vê o tamanho de Golias, ele vê só uma coisa: incircunciso.
Não interessa o seu tamanho, me interessa para mim que você não é amigo de Deus. E eu tenho uma notícia para você, gigante, eu sou. Aleluia, irmão. Aleluia. Os soldados vendo a armadura, os soldados vendo a lança, a espada, o tamanho. E Davi só consegue ver uma coisa: esse cara não é amigo de Deus. Ele não tem aliança com Deus Altíssimo. E quando ele olhava para ele, ao invés de ele ver o que todo mundo via, pequeno, franzino, mal treinado, ele olha para si e só vê uma coisa: eu sou amigo de Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Você vai ver Davi quando ele peca. Ele vai e oferece sacrifício pelo seu pecado. E depois continua vivendo uma vida abençoada e poderosa. Porque ele creu que aquele sacrifício que ele apresentou trouxe paz no relacionamento dele com Deus. A justiça foi saciada. Como pode hoje nós termos o sangue de Cristo e vivermos oprimidos por acusação daquilo que você já se arrependeu, irmão? Então lute essa luta para entender a justificação. Confesse a palavra. Diante das acusações, diga para você mesmo: eu sou justificado. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Decida você mesmo, declarando sempre: eu sou um amigo de Deus. Eu posso ser amigo de Deus. Eu tenho acesso a Deus. Eu tenho acesso a Deus. A outra verdade, segundo tesouro. Consciência espiritual. Isso é algo que eu ensino desde que essa igreja não existia. Lá na Primitivos, nas nossas escolas, nos nossos treinamentos, nos cultos. Eu me lembro de dizer: nós precisamos ter uma consciência espiritual o tempo todo. Precisamos aprender a andar numa consciência espiritual o tempo todo. Sair dessa prática de ligar e desligar. Se eu estou na igreja, eu ligo a minha consciência espiritual e eu sou espiritual. Se eu saio da igreja, eu sou um homem natural que nada tem a oferecer, que já nem mesmo se lembra que é um ser espiritual. E consequentemente se esquece da unção, se esquece do poder que opera em você, da fonte de vida que você é para matar a sede das pessoas que estão ao seu redor. Como é importante entrar nesse lugar de revelação de uma consciência espiritual o tempo todo. Mas isso só é possível se você quebrar essa doutrina mentirosa chamada dicotomia. O que é dicotomia? É a ideia de separar as coisas. As coisas que são de Deus e as coisas que não são de Deus. E até são lícitas. Geralmente quem vive de dicotomia, ela separa 3 esferas, né? As coisas de Deus, as coisas que são lícitas, mas Deus não se envolve, e o pecado. As coisas que não são do pecado, que são do pecado. E aí eu não estou no pecado, e eu sou de Deus, só que quando eu saio da igreja, eu saio da minha leitura bíblica, ou o meu trabalho, ele já não é algo que Deus tem interesse de se mover lá. O meu momento com a minha família já não é espiritual, a não ser que a gente esteja numa roda orando e entrando no chum, todo mundo antes da ceia. O momento com a minha família só é espiritual se a gente está de mão erguida e está todo mundo sapateando e orando em línguas na hora do jantar. Eu não tenho a consciência de que eu sou um ser espiritual enquanto eu estou comendo e eu deveria estar glorificando a Deus, vivendo uma espiritualidade quando eu estou fazendo isso com meus filhos, quando eu estou brincando com os meus filhos, quando eu estou à mesa com a minha esposa. O meu ambiente de trabalho, ele é tão santo, porque você tem que entender que não é sobre ter um lugar que é abençoado, é sobre você ser uma bênção. Isso já foi uma promessa lá para Abraão. Ser tu uma bênção. Nós somos uma bênção. É eu e você que santificamos o ambiente que nós estamos. Aonde nós pisarmos, o Senhor nos dá por herança. Aonde nós pisarmos é terra santa. Aonde nós estamos é manifestação do céu na terra. Ou a expectativa, pelo menos a expectativa de Deus é essa, ainda que não seja nossa.
E aí nós temos crentes que são pessoas retas e íntegras dentro da igreja, mas dão jeitinho no ambiente de trabalho. Quando eles estão servindo no voluntariado da igreja, como obreiro da igreja, eles são proativos, são, né, engajados, mas no trabalho eles mossegam, não produzem, não são fiéis aos compromissos que fazem. Por quê? Porque faz essa separação. Deus não está tão aqui quanto está lá. Você nunca vai viver uma vida de consciência espiritual, uma vida poderosa, se você continuar fazendo essa separação. Provérbios, capítulo 16, verso 3. Provérbios 16, 3, olha isso aqui. Consagre ao Senhor. Consagrar é separar. Separe ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Por que alguns não têm empresas bem-sucedidas? Porque a empresa é sua. Porque a família é sua. Porque você faz na força do seu braço e não com a devoção, espiritualidade, consciência que você faz as coisas de Deus na igreja. Consagre ao Senhor. Deixa o Senhor ser o sócio da sua empresa. Deixa Ele ter parte da sua empresa. E sabe como Ele tem parte da sua empresa? Quando você cumpre princípios espirituais de fé. Por exemplo, os dízimos. Você quer que Deus participe da sua vida, mas você não é capaz de ser fiel a Ele num simples pedaço que Ele te pede da sua vida. O quanto realmente você quer consagrar? Consagrar é separar. É reconhecer que aquilo ali é de Deus. E Deus já traçou meios, alguns meios, para que você comece a fazer isso. Então coloque Deus na sua empresa, sendo fiel financeiramente, mas tendo consciência espiritual quando você chega lá. Eu sou um crente aqui. Estava conversando com o irmão ontem, ele estava falando que uma pastora foi no estabelecimento dele comprar um aparelho que ele vende lá. E aí ela, conhecendo a história dele, perguntou para ele: o que você está fazendo na igreja hoje? Né? Você está firme na igreja? Ele: estou firme, estou vivendo um tempo glorioso com Jesus. Aí ela perguntou: mas o que você está fazendo na igreja hoje? Aí ele disse: o meu campo missionário é essa empresa aqui. Ela: não, o que você está fazendo na igreja hoje? Aí ele falou assim: meu pastor me abençoou para viver o meu campo missionário. Meu campo missionário é essa empresa aqui. Aí ela falou de novo: não, o que você está fazendo lá na igreja? Ele disse: irmã, tudo que eu faço para a glória de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, eu sou filho de pastor, já preguei muito na igreja, lá na igreja já fui líder de ministério, já servi, mas agora, ao tempo que eu estou, Deus me chamou para dedicar a esse ministério aqui, que é o meu campo missionário. Através disso aqui, eu sustento a obra de Deus, abençoo pessoas como você, e mais, eu prego a palavra aqui, com retidão, com justiça, fazendo negócio de maneira santa, e começou a ministrar para a pastora. Olha que coisa linda, irmão. A prova que você ainda flerta com a dicotomia é que talvez você pensou: mas o cara tinha que servir na igreja. Ah, irmão, até hoje, eu sou pastor dessa igreja, irmão, e isso não me incomoda tanto quanto incomoda você. Eu tenho necessidade de mão de obra aqui. Isso não me autoriza a construir uma teologia em cima da minha necessidade. Me mostra um verso da Bíblia que diga que alguém, para poder ser útil para Deus, tem que servir em um dos ministérios da igreja. Me mostra um só que eu quero. Embora a doutrina para construir tem que ser no mínimo 3, mas me mostra só um. Que relaciona que alguém só é espiritual, útil e cresce espiritualmente só se estiver servindo em um dos ministérios. A Bíblia fala de comunhão com os santos, mas você não precisa viver comunhão só através de ministério. Você pode viver comunhão numa mesa, no culto, no dia a dia da igreja, conectando com pessoas, vivendo aliança. Isso é congregar. Quantos estão entendendo aqui? Bill, eu quero, eu posso e quero servir em um dos ministérios. Caminho maravilhoso, é um tempo muito poderoso. Talvez você chegou agora na fé, é a melhor coisa para você fazer. Um lugar fértil para você crescer espiritualmente, mas é o único. Deus me autoriza a dizer que você tem que fazer? Não. Então se a Bíblia não me autoriza, quem sou eu para dizer só porque eu tenho necessidade como pastor? Como é que eu vou arrancar alguém do que Deus chamou ela? Como é que eu ensino isso e ao mesmo tempo digo: tudo que façais para a glória de Deus?
Como é que eu ensino isso? E ao mesmo tempo ensino que você tem que ser um ministro, um sacerdote de Deus aonde você vai. Agora, se você vive o seu trabalho de maneira carnal ou meramente natural, sem nenhuma consciência espiritual, aí não fui eu que te ensinei isso. Eu também te ensinei você ser um homem espiritual, um sacerdote, alguém como esse irmão que diz, isso aqui é meu campo missionário. Jesus não disse, ide e participar de um ministério. Jesus disse, ide e curar enfermos, expulsar demônio, discipular as nações. Jesus disse, aonde você for, cumpra o ide. Aonde o ide acontece? Aonde eu vou, aonde eu estou indo. Essa é a expectativa de Jesus. Aí a gente vai ter crentes que são poderosos na igreja e poderosos lá fora. Posso ouvir um amém? Aleluia. João capítulo 4. Eu disse que eu estava animado para pregar hoje, né? Isso significa que até 1h nós estamos juntos. Diminuiu os aleluia. Vamos lá. João, capítulo 4. João 4. Quero dar uma base para aquilo que nós estamos falando aqui na vida de Jesus. João 4, verso 5. Aquele momento lindo que Jesus se encontra com a mulher samaritana no poço. E no capítulo 4, nós vemos algo, no capítulo 4, no verso 5. Eu estou com uma Bíblia aqui que é em inglês. Não, fica tranquilo que eu não estou lendo em inglês não, irmão. Ainda não recebi o dom, não. Vai chegar. Mas aí parte dela em inglês, eu não estou achando a parte de português, uma confusão lascada aqui. Parece que Deus está me empurrando para poder falar inglês mesmo. Vamos lá. Assim chegou a cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia uma fonte de Jacó. Jesus, todavia, preste atenção nisso aqui. Jesus, todavia, cansado, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Irmãos, tudo que vai se descortinar diante de nós, que você conhece, que eu não vou ler o capítulo todo aqui. Jesus no poço, com a mulher samaritana. Todo aquele episódio poderoso de transformação de vida dessa mulher. Jesus tendo palavra de conhecimento ali acerca da realidade que ela está vivendo. Acerca do que ela viveu lá atrás. Dos maridos que ela teve. Do marido que está com ela agora que não é dela. Jesus tendo uma informação espiritual que ninguém deu a ele de maneira natural. O Espírito deu a ele. A transformação dessa mulher, que ela vai ali para poder pegar água. E você termina o texto perguntando, e a água? Porque a mulher larga o cântaro, irmão. A mulher larga o cântaro e vai embora. Nem aquilo que ela foi buscar, ela quis. Porque ela encontrou algo mais alto. Ela encontrou Jesus, saiu dali desesperada para poder falar para as pessoas do que Jesus fez na vida dela. E uma multidão vem ouvir Jesus. Agora, tudo isso acontece a partir de um Jesus que diz assim, estou cansado. Isso aqui é Jesus no seu dia mais fraco, irmão. Jesus está cansado. Irmão, a Bíblia não está mentindo. Isso aqui está dizendo que Jesus, como homem, e tinha que ser assim para nos ensinar o que nós estamos aprendendo aqui agora. Jesus, como homem, ele está cansado, com vontade de sentar e beber água. Deixa eu dizer uma coisa para você. De fato, o cansaço, por vezes, é inimigo da unção. Nós diminuímos a nossa percepção das coisas espirituais quando a gente está cansado, que a gente começa a dar atenção porque a gente está sentindo, por desgaste. Mas nem isso foi o suficiente para que Jesus perdesse a sua consciência espiritual do que ele carregava. Então isso nos ensina o nível de consciência espiritual que Jesus andava.
E que nós devemos andar. Quantas vezes nós nos damos a desculpa de que eu não fluí porque eu estava cansado? E aí você tem que entender que no seu dia mais difícil, no seu dia mais doloroso, desgastante, há vida em você o suficiente para matar a sede de alguém e transformar a história de alguém. É porque nós negligenciamos aquilo que temos, porque já estamos com isso há muito tempo. Aí nós perdemos a noção que uma gota da água que temos muda a vida de alguém. Você não precisa ter sempre a sua melhor pregação. Muitas vezes nós deixamos de fazer o que podemos fazer, o que devemos fazer, porque nós estamos preocupados com a nossa performance. E quando nós estamos cansados, a nossa oratória pode não ser boa, a performance pode não ser boa, mas confie na unção. Uma palavra sua pode matar a sede de alguém e transformar a história de alguém para sempre. Se você não negligenciar o homem espiritual que você é, a mulher espiritual que você é, o rio de Deus que corre constantemente de dentro de você, ainda que você esteja cansado e não esteja percebendo isso. Outro verso. Verso 9. A mulher vira para Jesus e diz assim: então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Olha o que Jesus respondeu. Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Meu Deus, que consciência de quem ele é. Num dia cansado, meu irmão. Num dia cansado ele está dizendo: eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu carrego. Eu sei o que a minha vida pode produzir na sua. O dia que nós estivermos crentes com essa revelação, com essa consciência espiritual, a gente muda cada cantinho dessa cidade, meu irmão. Isso aqui não é arrogância, isso aqui é convicção. Eu sei o que eu carrego e eu sei o que você precisa. Que consciência espiritual, irmão. É nesse lugar que nós precisamos perseguir e entrar. Por isso que eu prego tanto aqui sobre andar no Espírito. Não é ter experiências apenas. Experiências são maravilhosas. Mas o que de fato tem poder para transformar a vida das pessoas é andar no Espírito. Lutar essa guerra até tranquilamente você simplesmente viver com consciência espiritual o tempo todo. Aleluia. Por último, queria falar mais, mas você está com cara de quem quer almoçar. Terceiro tesouro, o poder de permanecer. Esse aqui eu vou gastar pouco tempo, porque nós temos pouco. O poder de permanecer. A gente acha que permanecer tem a ver com uma condição. Deixa eu ver como é que eu falo isso aqui. Às vezes a gente acha que permanecer tem a ver com a mais alta performance. Que somente quando eu estou no meu melhor, eu estou permanecendo. Mas entenda que permanecer por vezes é você estar no seu pior dia, com as suas convicções mais fragilizadas, se sentindo extremamente fraco, e ainda assim você ser capaz de dizer amém para Deus, olhando exclusivamente para Ele, porque quando você olha para você, você não vê nada. A maioria das pessoas que desistem na jornada, desistem depois de um pico muito bom, de uma grande vitória. Provavelmente porque a gente acha que aquilo ali é o padrão que nós devemos viver o tempo todo. E aí quando a gente tem uma baixa depois, a pessoa entra em crise. Quer largar tudo. Porque acha que permanência está ligada a essa alta performance, sempre lá em cima. E não, e permanência, meu irmão, muitas vezes é dizer amém para Deus, como eu disse para você aqui agora, olhando para você, falando assim: Deus, eu não tenho nada para te oferecer hoje. Eu estou cansado. Eu estou flertando com a desistência. Eu não me sinto capaz. Mas ainda assim eu te digo amém, eu vou subir lá e vou fazer o que tem que fazer.
Que dia poderoso é esse? Que a força de Deus vem na sua fraqueza e você dá um espaço para Deus ser Deus na sua vida. Eu falava com os ministros outro dia. Que poderoso, meu irmão, o dia que você acaba de pregar e a sua performance foi horrível, não fluiu do jeito que você queria. Você pensa assim, cara, hoje eu passei vergonha. Não foi nada do jeito que eu queria. Mas você, mal com tudo isso, que não deu o resultado que você queria, não foi do jeito que você queria, você vira para Deus e fala assim, semana que vem eu estou lá no mesmo lugar e amanhã eu estou lá no mesmo lugar, Jesus. Eu vou permanecer. Não importa o que eu estou sentindo, eu vou permanecer. Isso é poderoso, irmão. Você tem que entender que se você permanece, você já tem vantagem. Porque a maioria das pessoas estão desistindo de tudo o tempo todo. Deus não precisa de muitas coisas de você, meu irmão, a não ser a sua capacidade de concordar com Ele. Que às vezes é muito difícil. Porque quase sempre parece loucura o que Deus está pedindo. Ainda mais que quando Ele está pedindo algo que passa pela gente. Aí a gente olha para a gente e diz, eu sou o menor da minha casa, a minha família é a mais pobre. Você tem que ter um quê de loucura, irmão, para concordar com Deus. Como é que você está chamando alguém igual a mim? É porque quando Deus chama você, Ele não vê só você, Ele vê Ele em você. E se você for capaz de concordar com Ele, de confiar nele, é tudo o que Ele precisa. Se coloca de pé no seu lugar. Mateus capítulo 4, verso 11. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Você tem que ter esse entendimento que sempre depois de um tempo de luta, de tentação, de provação, é isso que te aguarda depois de permanecer. Eu vou ler de novo, porque você ficou desatento na hora que você levantou. Mateus 4, 11. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos serviram. É isso que você deixa de usufruir quando você desiste. Quando você olha para você e não vê capacidade alguma. É isso que você deixa de desfrutar. Encontros poderosos com Deus. Momentos de fartura, de provisão. Às vezes desertos duram 40 dias, às vezes duram bem mais. Você precisa aprender a confiar em Deus do jeito que Ele confiou em você. Irmão, não se engane. Deus não chamou você porque te achou capaz. Deus não chamou você porque achou que você tinha todas as ferramentas que Ele precisava. Larga de ser bobo, irmão. Deus, quando chamou você, estava consciente de todas as suas debilidades. Deus não chamou você porque olhou para você e falou assim, nossa, que oratória incrível. Para de ser tolo, irmão. Você acha mesmo que você surpreende o irmão. Você surpreende alguém que fala, nossa, como você fala bem. Nossa, como que você faz isso bem. Como que você trabalha bem com cálculos. Nossa, como que você tem um dom para física, para química. Você acha que Deus olhou para a sua criação e disse, uau, é tudo que eu tenho. Olha como Ele é perfeito. Não foi Ele que te fez. Você acha que Deus te chamou porque Ele viu suas habilidades? Ele falou, eu preciso disso. E que quando Ele te chamou, Ele não viu as suas debilidades. Irmão, Deus viu cada uma das suas debilidades. A sua vagareza para responder, as suas inconstâncias, a sua inclinação ao medo, a sua inclinação à preguiça. Ele olhou e viu os seus complexos de inferioridade. Ele viu a sua formação, como você foi ferido, isso mexeu na sua identidade. Ele viu o seu ânimo dobre, que uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra. Ele viu tudo isso e ainda assim te chamou, irmão. Ele te chamou, você não tendo coisas que hoje você julga que Ele precisa disso para poder continuar usando você. O que não quer dizer que Ele não vai mudar você e não está fazendo no processo.
Mas quer dizer que se você olhar para você e dizer, eu não tenho, então eu não sou útil para Deus, Deus nada pode fazer, porque Ele não vai ter você diante dEle para ser forjado. Deus chamou você com cada uma das suas debilidades, e Ele viu que Ele era capaz de ser através de você, ainda com todas as suas faltas. Semana passada eu fui pregar em Vitória, no Espírito Santo. E eu preguei pela manhã uma mensagem, e meu Deus, irmão, 10, assim. Viu, que arrogante, não, é verdade mesmo, foi maravilhoso. Falei tudo do jeito que eu queria falar, fui claro. A performance foi perfeita do jeito que eu queria que fosse. Construção do sermão, tudo foi bom. Eu terminei e falei satisfeito. Nossa, que bom que fluiu. Ai, glória a Deus, muito bom. Feliz. Aí fui pregar na outra igreja à noite o mesmo sermão. Irmão, o sermão era o mesmo, mas a pessoa era outra. Misericórdia. Infelizmente, uma debilidade minha por causa do autismo, qualquer coisa, eu ainda estou aprendendo a trabalhar com isso. Qualquer coisa que, um barulho alto, alguma coisa que quebre os meus padrões, e nem sempre eu sei por que aconteceu, eu só sei o resultado, que é além que é. Eu fico totalmente desestabilizado. Para você parece assim, loucura, né? Porque uma coisa que o autista sabe fazer é mascarar bem as coisas. Que não quer dizer que por vezes ele está com uma crise absurda interna, pronto para explodir a qualquer momento. E às vezes explode mesmo. E aí, eu estava lá falando, e com pânico. Eu que lido com gente o tempo todo, e que amo isso por vocação, que não quer dizer que sempre é fácil. A mão suando, eu pregando o mesmo sermão, numa igreja menor. Porque você pensa assim, não, mas era muita gente, às vezes acontece. Não, irmão, era uma igreja menor. A igreja era de amigo meu. A outra que eu preguei de manhã, gigante lá, cheio de estrutura, um pastor que eu nunca conheci, importante da cidade. Então era onde eu tinha que naturalmente sentir algum desconforto, dificuldade. E à noite, amigo meu, aí talvez você quer espiritualizar, mas porque talvez você confiou no seu braço. Não, irmão, são coisas naturais mesmo, das minhas debilidades. Hoje não é isso. E aí eu cheguei, no meio do sermão, eu estou lá em pânico, doido para pular para o ponto final, só para terminar. Tropeçando nas palavras. Foi bom? Claro, eu preguei a palavra de Deus, irmão. Esse é o bom de você pregar a palavra, que até o dia que você é ruim, alguém é abençoado. Você não pregou heresia, não pregou mentira. Mas eu sei que foi muito aquém do que eu posso oferecer. Eu fiquei mal. Mas hoje eu aprendi a não ficar mal 3 dias, 5 dias igual eu ficava. Fiquei mal segundos. E aí eu fui, dobrei meu joelho quando terminou. Falei, Jesus, se amanhã você me chamar para pregar de novo, eu estou dentro, tá? Eu estou dentro, Senhor. Eu vou permanecer. Mesmo olhando para as minhas debilidades, pode contar comigo. Se eu te sirvo para alguma coisa, eis-me aqui. Aleluia. Porque falar eis-me aqui no dia que você fluiu de manhã e foi tudo bom. Você tem que falar eis-me aqui o dia que você passou vergonha. E você pensa assim, será que eu vou passar vergonha de novo? Que eu vou sentir esse suador, que eu vou sentir esse desespero, esse pânico, que eu vou ter que ficar pregando e tentando me controlar emocionalmente de novo? E se eu estou disposto, por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, porque eu confio nele, permanecer. Senhor, eu oro para que hoje um pouco mais essas 3 revelações cresçam no nosso coração, que alguém entre nelas no mínimo num nível novo, que saia daqui já começando dando frutos poderosos do entendimento dessas coisas. Espírito Santo, precisamos de Ti. Foi você que deu para Pedro. Pedro não teve uma informação aquele dia, teve uma revelação que garantiu a vida dele com o Senhor nos dias mais difíceis. Aleluia. Me dá uma revelação, Senhor. Me dá uma revelação como deu a Pedro, que o Senhor disse, não foi nem carne nem sangue que te revelou, não foi a pregação do Bill, não foi as informações, não foi palavra de persuasão humana, mas o poder do Espírito revelou isso ao seu coração. Revelações essas, Senhor, que fizeram com que os pais da igreja,
que muitos deles nunca tiveram uma experiência de Exu como a nossa. Nunca sentiram fogo, nunca viram anjo, nunca... Muitos deles que até resistiam a essas coisas, mas impactaram o mundo. E quando alguém perguntava para eles: da onde vem essa convicção? Eu era pecador, e o sangue de Jesus me lavou, e a unção do Espírito veio sobre mim. Essa era a experiência desses homens. Não é que eles sentiram algo no seu corpo, mas no seu coração eles creram numa revelação que mudou a vida deles e mudou a vida de nações. E hoje nós temos tantas experiências e tão poucas revelações. Já sentimos tantas coisas, mas o que sentimos não muda a nossa vida até que isso venha de uma revelação, de uma verdade que se tornou a nossa verdade. Por isso eu lutarei por essas verdades todos os dias da minha vida.